Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar mais uma vez. Nós agradecemos a Ti por esse momento, Senhor, de estudo da Tua Palavra. Pai amado, que o Senhor Deus venha trazer para nós, ó Deus, mais e mais condições de orarmos ao Senhor, de cumprirmos o Teu chamado, ó Pai. Quantas vezes nós vemos na Tua Palavra, ó Deus, incentivos à oração, e que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai, a compreender, ó Deus, o significado, a necessidade da oração, da comunhão com o Senhor. Isso nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Com toda oração. Nós vemos aqui um incentivo à oração. Efésios 6, 18. Uma curiosidade, quando ele diz aqui, vigiando nisto. Vigiando com toda a perseverança. Nós sabemos que a ideia de vigiar e orar, né, é sempre uma companhia. Mas aqui parece que o vigiar é vigiar se nós estamos orando. Vigiar a oração. Vigiar como é que está o termômetro da oração. Como é que está a nossa vida de comunhão através da oração. O elemento essencial da nossa vida, a nossa respiração. Nós temos falado há algumas semanas, eu quero voltar um pouquinho no tempo e a gente relembrar rapidamente o que nós falamos. Primeira semana nós falamos que oração é comunhão, ou seja, através da oração nós temos um meio importante de comunhão com Deus. Essa comunhão se manifesta na presença do próprio Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E nada mais oportuno para a comunhão do que esta conversa que nós temos com Deus. Falamos também que oração é transformação. Através dessa conversa, nós somos alimentados por Deus. Como nós falamos até hoje cedo também, a transformação que pode ocorrer na nossa vida através desta comunhão da oração. Porque sem oração nós somos nós mesmos, muitas vezes guiados pelas nossas vontades. A oração nos dá uma comunhão com Deus, e a decisão maior é de Deus. Ou seja, nós ouvimos o Senhor e assim nós agimos conforme o que ouvimos. E oração é glorificação. Pois se nós temos comunhão com Deus e se nós somos transformados a partir dessa comunhão com Deus, a oração ela tem como objetivo glorificar o nome de Deus. E o quanto Deus é glorificado com a oração. Porque oração é uma submissão. Quando nós oramos, nós estamos declarando o poder de Deus. Estamos clamando a Deus. Estamos assim glorificando ao nosso Deus. Na segunda parte, no segundo domingo, que nós falamos sobre oração, foi o aniversário da SAF, nós falamos a respeito de passar pelo tempo em busca de conhecimento e vontade de Deus. Quanto tempo nós vivemos? E qual o propósito do tempo nas nossas vidas? Tem que ser um propósito muito maior do que nós vivermos, comermos, bebermos e nos vestirmos, arrumar, ir para a igreja, voltar para casa. Tem que ser muito maior do que isso. O objetivo da nossa vida é exatamente essa comunhão com Deus. É esse conhecimento de Deus, e a partir do conhecimento de Deus, conhecemos a vontade de Deus na nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus, o propósito da minha própria existência?
E nesse mesmo dia, nós citamos que esse conhecimento de Deus, ele é muito importante. Até a cegonha conhece as suas estações. A chamada atenção para nós. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então nós precisamos orar. A grande forma de conhecermos a Deus é através da oração. Conheçamos, esforcemo-nos por conhecê-lo. Na semana passada, a terceira mensagem sobre oração, com base no Salmo 66, de 18 a 20, uma parte desse salmo diz: se eu no coração contemplar a vaidade, Senhor, não me teria ouvido. E na semana passada nós começamos a falar algo que vamos continuar hoje, que são os impedimentos da oração. O que atrapalha a oração? Porque é certo que a oração é importante. Como nós falamos, todos sabem que a oração é importante. E a grande questão é: por que então não oramos? Se é algo tão importante. E nós colocamos como um sério impedimento à oração esta forma de independência que o homem vive hoje. Essa falta de consciência de necessidade. Por isso, quando diz se eu contemplar a vaidade, ou seja, se eu não me importar, se eu não me sentir carente. A palavra prece, né, nós colocamos ela como uma raiz de prece, de precário, de precariedade. Se eu não sentir essa necessidade, como eu vou pedir, clamar a Deus? Então, um motivo de evitarmos a oração é esse sentimento de independência, de não nos sentirmos precários. E tem uma frase de Spurgeon que chama muito a nossa atenção, que diz: não tendes nada que desejais, então não conheceis a vossa pobreza. Nós estamos muito enganados se não estamos orando porque achamos que está tudo bem. Falta conhecimento da nossa tão grande limitação, de quão fácil é nós desviarmos do caminho do Senhor, pensarmos erradamente, nos afastarmos da vontade de Deus, e o quanto nós precisamos de oração para que isso não aconteça na nossa vida. Então nós citamos a necessidade de resgatar essa consciência da miséria, o arrependimento e a busca da oração. Hoje eu queria que nós pudéssemos estar pensando ainda nessa questão do impedimento à oração. O que será que impede a oração, a vida da oração? Nós queremos colocar 4 situações, 4 coisas que impedem a nossa oração. A primeira está em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A oração não será atendida quando nós não oramos conforme a vontade de Deus. Eu até citei na semana passada, né? Algumas vezes nós já nem oramos porque nós sabemos que as nossas vontades não estão conforme a vontade de Deus, e a gente não tem nem coragem. É como um filho, tem filho que não tem coragem de pedir certas coisas para o pai, que ele sabe que vai ouvir não. Ele não pede. Então nós olhamos assim, né, e não pedimos. Mas às vezes somos aquele filho abusado, né, que não está nem aí, pede mesmo: pai, me dá isso. Não. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E eu estava pensando, o que é esse pedir mal, irmãos? Se nós pensarmos no pedir mal, exatamente tudo que não for conforme a vontade de Deus, mas ainda mais profundamente, tudo que não tiver como propósito glorificar a Deus na sua resposta, é pedir mal. O que nós pedimos deve fazer parte de um propósito de glorificar a Deus, de servir a Deus. Repare que muitas vezes os nossos pedidos são egoístas. Eu peço alguma coisa simplesmente para que eu tenha aquilo, para que eu viva bem. Deus está à parte.
Quantas igrejas estão cheias de pessoas pedindo pedidos egoístas, totalmente distantes de Deus? Quando você pede, por exemplo, uma moça pede a Deus um esposo, qual o objetivo dessa moça pedir um esposo? Para que ela possa glorificar a Deus na sua vida de casado, e para que juntos possam servir a Deus na igreja, e como casal possam ter filhos abençoados para servirem a Deus. E muitas vezes nós pedimos egoisticamente, né? Eu quero casar porque eu quero ser feliz, quero comprar minha casa, quero viver. E se nós começarmos a fazer esse tipo de pensamento, né, o quanto Deus será glorificado se realmente Ele responder essa minha oração, se eu receber aquilo que eu estou tanto carecendo. O que isso vai mudar em relação ao propósito de Deus? Pedimos e não recebemos, que muitas vezes queremos usar para o nosso próprio prazer, para a nossa própria gratificação, e quando não, para a nossa própria glorificação, né? Eu peço porque agora eu vou ser o cara, eu vou ser o ser importante. O quanto falta, né, irmãos, pedidos abençoados, como me dá condições de pregar melhor a tua palavra, me dá condições de cantar louvores ao teu nome, me dê condição de comprar um instrumento para tocar lá na igreja, glorificar o teu nome. Até mesmo pedidos financeiros, me dê condições para que eu tenha maior condição financeira para ajudar com quem tem a necessidade, e assim glorifique o nome de Deus, que essa pessoa vai receber e vai dizer: Deus lhe pague. A nossa oração precisa então, em primeiro lugar, ter essa expectativa de glorificar a Deus. A segunda, irmãos, nós conhecemos, mas talvez nós não estamos dando tanta atenção para isso. É um texto de Isaías 59, 1 e 2. O impedimento à oração e à comunhão com Deus, chamado pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo do seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Alguns podem pensar: Deus não quer responder. O povo de Israel naquela época parece que pensava assim: Deus não responde, a sua mão está encolhida, o Senhor se tornou surdo. E o Senhor diz: as minhas mãos não estão encolhidas, eu não estou surdo. O problema é que há uma separação. Como eu posso abençoar alguém que não está buscando realmente a bênção, mas está buscando o pecado? Muitas vezes, irmãos, nós vivemos uma vida que realmente passa distante de qualquer condição de comunhão com Deus. Nós estamos interrompendo esta oração. Sabe aquela ideia de: parece que minha oração não passou do teto? Você pode falar isso da sua, viu? Tem gente que gosta de falar isso da oração do outro. Aquele lá, ora lá, parece que... Cuidado com isso, né? Quem somos nós para julgar a oração do nosso irmão? Mas algumas vezes nós nos sentimos assim. Nós não conseguimos orar, como nós falamos também, por um tempo maior, e a nossa oração ela se torna algo monólogo, né? Eu estou falando sozinho. Mas será que a culpa é de Deus? Deus não quer ouvir? Talvez nós estamos carregando algumas coisas que com certeza nos impedem a comunhão com Deus. O que nós precisamos fazer, irmãos? Precisamos fazer como o salmista no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, que conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pedir que Deus esteja nos afastando
daquilo que impede a comunhão com Ele. Porque com certeza nós não só não conseguimos orar, mas nós não conseguimos cantar louvores a Deus, nós não conseguimos ouvir a mensagem, nós não conseguimos ter comunhão com Deus, se nós carregamos o pecado, se para nós o mais importante é o pecado, ou se nós temos um dia todo atribulado, né? Cheio de situações que nos afastam de Deus, não conseguimos ter comunhão com Deus. Salmo 66, 18 diz: se eu atender iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou a vaidade, né, como nós falamos, o Senhor não me ouvirá. A terceira questão que impede a oração, ela está desmembrada em alguns fatores aqui, um pouquinho maior, mas é o desprezo para com o próximo, ou problemas de relacionamento. Poderíamos encaixá-lo no pecado, mas estamos separando aqui. Se há uma coisa que impede a nossa oração, é a falta de comunhão. Primeiro, a questão do próximo. Provérbios 21, 13 diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Se nós somos egoístas, e olha que nós somos tão egoístas, se nós não somos generosos para com os outros, baseados nessa generosidade de Deus para conosco, nós estamos de certa forma interrompendo as nossas orações. O homem generoso é poderoso de oração. Primeira João 3, 22 diz: aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E toda a generosidade, guardar os mandamentos, está relacionado ao nosso amor ao próximo, a esse contexto de próximo. Com certeza precisamos pensar nisso. Quantos homens de oração nós olhamos no passado, uma parte da oração deles estava relacionada a ajudar o próximo, não era pedido egoísta. Eu disse a semana passada de um deles que oravam várias horas pedindo que Deus continuasse a sustentar a creche, o orfanato que eles possuíam. O quanto é mais importante, né? Até podemos falar: não, Deus, passa na frente esses pedidos aí que são mais importantes do que os nossos. E por que no lugar de falar isso, nós também não oramos, buscamos orar pelos outros e também ajudar aos outros? Com certeza Deus supre as nossas necessidades, e nós precisamos também estarmos ajudando o nosso próximo. Nessa questão da comunhão também está a questão do perdão. Marcos 11, 25 diz: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Se você quiser vir até a igreja, adorar a Deus, servir a Deus, e lembra que você tem uma contenda contra alguém, vá primeiro lá consertar. Não é isso que diz o texto? Porque que oferta que você vai apresentar a Deus, que adoração você vai apresentar a Deus, se você não consegue perdoar, se você não consegue comunhão com o próximo? Esse espírito que não perdoa é um impedimento muito comum à oração. Com certeza nós sabemos que isso acontece. Tem uma passagem também que fala sobre os relacionamentos, né? Problemas na família, discussões, brigas, principalmente entre marido e mulher, interrompem totalmente a oração. Lembra o que diz 1 Pedro 3, 7? Vivei a vida comum no lar. Maridos, vivei a vida igualmente, a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade,
Por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E para que esse versículo está aqui? Por que o homem, o marido e também a mulher, né? Depois aparece a parte da mulher, devem ter consideração, final diz, para que não se interrompam as vossas orações. Então, um relacionamento conjugal que não está bem, interrompe as nossas orações. Muitos são prejudicados quando há essa desunião, quando há essa separação, negligência em perdoar, discussões e tudo isso. O grande empecilho da oração, então, é a falta de comunhão com o nosso próximo, falta de discernimento, de misericórdia com o próximo. Se eu não sou misericordioso, como eu vou receber misericórdia? Se eu não perdoo o meu próximo, como eu posso ter coragem de pedir perdão a Deus? Tanto que a oração diz, né? Perdoai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Comunhão com Deus, ela carece dessa comunhão com o próximo. Por último, a falta de fé. Tiago 1, 5 a 7. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará alguma coisa, né? Que alcançará do Senhor alguma coisa. Interessante, irmãos. Quanto nós oramos realmente confiando em Deus. O que é pedir com fé? Confiando em Deus, com conhecimento de Deus, do poder de Deus, da vontade de Deus. As nossas orações são prejudicadas pela incredulidade. Deus quer que nós sejamos realmente crendo absolutamente na sua palavra. Duvidar de Deus é fazê-lo mentiroso, porque afinal de contas nós temos que orar conforme as promessas de Deus. E se eu não confio nas promessas de Deus, eu não estou confiando no próprio Deus. A nossa miséria, irmãos, a nossa incredulidade nos afasta de termos resposta à oração. Aqui é muito sério quando diz: não suponha esse homem que alcançará alguma coisa, se não pedir com fé. Que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, que nós sejamos rompendo essa barreira. Eu acredito que a nossa falta de fé começa quando muitas vezes nós nem coragem de pedir nós temos, nós nem oramos. E quando oramos já desconfiadamente. Hoje cedo eu disse que Paulo mudou a sua oração, né? Depois de por muitas vezes pedir: Pai, afasta de mim esse espinho na carne, né? Depois ele mudou a sua oração e disse: a minha graça te basta. Mas eu creio que ele orou muitas vezes pedindo aquilo, conforme a vontade dele, até que Deus colocou no coração dele a mudança. Agora às vezes nós não temos essa confiança em Deus. Nós pedimos um pouquinho a menos, vai que não dá, né? Vai que Deus não dá. Eu peço a menos, quem sabe Deus dá algo a mais. Nós não confiamos para pedir. Como é a ilustração do cego, né? Nós conhecemos. Deus fala para o cego: o que você quer? E o cego diz: que eu possa ver. E aí a ilustração é: quantas vezes Deus fala conosco: o que você quer? Aí você fala: Senhor, dá um cão guia bem treinado para mim, que tá bom, né? Suficiente.
Quando nós podemos pedir que eu possa ver, nós estamos aí pedindo algo mais ou menos para Deus. Não confiamos. Nos falta fé. Nos falta perseverança na oração. Então, irmãos, esses são alguns impedimentos à oração. E aí a gente chega no momento de conclusão e talvez as coisas estão ficando difíceis, né? Então, está difícil, porque haja impedimento, haja dificuldade. E eu sou tão pecador, como então eu posso conseguir alguma coisa? Como eu vou orar? Porque afinal de contas eu sou um pecador, meu pecado afasta da oração. Eu sou egoísta, então Deus não vai atender a minha oração porque eu não tenho olhado para o próximo. E assim tantos. Mas graças a Deus, como diz o Salmo 66 que nós lemos, né? Bendito seja Deus que não rejeita a oração. Hoje cedo nós falamos também: pedi, dar-se-vos-á. Pedi e recebereis. Deus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O fundamental, irmãos, é o que nós citamos no início: vigiando com toda perseverança. Vigiando o quê? A oração. Porque lá diz, com toda a oração. Que toda oração é essa? Com toda a oração. Agradecimento, pedindo a Deus, oração de adoração, oração completa. Nós só venceremos os empecilhos da oração quando nós começarmos a orar, colocar diante de Deus. E foi o exemplo que eu citei semana passada: exercício. Eu não sei quantos ficaram pensando na cadeira durante a semana, e eu falava para o Senhor, eu sei que a ideia é sentar na cadeira lá. Lembra da história da cadeira? Sente na cadeira e veja quantos minutos você consegue ficar orando. Aí eu falava para o Senhor, mas não serve na cama, né? Vou ficar aqui na cama mesmo. Quantas vezes nós temos dificuldade de colocar algumas coisas para nós, né? Mas serve na cama, serve no sofá. O importante é começarmos a orar. Como eu disse hoje cedo, até orar e dormir, né? O pai gosta quando o filho dorme no colo dele. Orar, se você estiver orando e dormir no meio da oração, mas pelo menos você dormiu orando, muito melhor. Orar. Impedimentos existem. A ideia nossa de falar dos impedimentos da oração não é para que a gente fique desanimado, mas é para que a gente comece a detectar as dificuldades que acontecem. Porque se não tivesse dificuldades, todo mundo passaria muitas horas em oração. Se nós não oramos muitas horas é porque há dificuldades. É como exercício físico. Se fosse tão fácil fazer exercício físico, todo mundo seria um atleta, né? Hoje teve uma maratona, uma coisa aqui na cidade, né? Não ia ter ninguém na escola dominical, que ia estar todo mundo correndo, ia tudo atleta. Mas não é tão fácil assim, não. É um trabalho duro. E a oração é um exercício. Precisamos vigiar, estar atento, senão nós abandonamos a oração. Vigiar. Tantas coisas que nós temos que vigiar, né? Eu não vou nem citar vigiar a geladeira, né? Isso não vou falar não, porque é desagradável ficar falando de regime, dieta, né? Mas tem tanta coisa que a gente tem que vigiar se está gastando demais dinheiro, tem que vigiar se a gente não está trabalhando de menos, trabalhando demais. Vigiar tantas coisas, e às vezes a gente só vigia a vida do próximo, só vigia coisas que não precisa. Exercício para a semana: junta a cadeira, né, com o vigiar a oração. Chega no parte do dia: nossa, eu não orei. Tem que vigiar se você já orou. Eu citei hoje cedo que a semana tem 10.080 minutos. Alguém conferiu, ver se estava errado? Acho que está certo, né?
E disse que para ler a revista da escola dominical a gente demora 20 minutos para ler uma lição da revista da escola dominical. Você lê direto. Olha, você tem 10.080 minutos. Você não tem 20 minutos desses 10.080 para ler a revista? A mesma pergunta. De 10.080 minutos, quantos minutos nós temos para a oração por semana? Quantos minutos? Vigiar a oração. Vigie o tempo. Vigie o tempo, para que ele realmente tenha proveito nas nossas vidas. A oração é o elemento central da vida cristã. Nós vamos repetir isso sempre. O crente tem que ser um crente que ora. Senão vai ser um crente de pouca fé, né? Vai ser um crente de muita fé, tem que ser um crente que ora. Por quê? Porque a oração é o elo de comunhão e intimidade para com Deus. Como que eu quero ter comunhão e intimidade para com Deus? Através da oração. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Depois nós vamos cantar no 146. Pai querido, nós te louvamos. Agradecemos a Ti por mais esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estudarmos sobre oração, ó Deus. E mais do que isso, ó Deus, o grande privilégio que o Senhor nos dá de falarmos diretamente, termos acesso ao Senhor através da oração, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor nos dê essa certeza de que quando oramos, o Senhor atende, ouve a oração. Que o Senhor não rejeita a oração. E que o Senhor Deus é um Pai que dá boas coisas àquele que ora, ó Deus. Ó Pai amado, obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor Deus tem nos ensinado, nos fortalecido. Nos abençoe e nos ajude, ó Pai. Aumente-nos a fé, aumente-nos esse desejo de perseverar, ó Deus, de com toda a oração nos apresentarmos diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.